A Revolução dos Boxers. Na China Imperial, lá no século XIX, a China estava passando pelo século da humilhação. Ou seja, várias potências europeias já estavam enchendo o saco da China, em várias guerras, basicamente humilhando a China. Como na Guerra do Ópio, Guerra Sino-Japonesa, a Manchúria foi para a Rússia, metade dela. E a China estava muito ferrada naquela época. Tipo, lá por volta de 1840, 1890. Daí, em 1899, surgiu os Boxers. Vou tá pondo aí, também junto com as guerras. Que a China sofreu humilhação. Os Boxers eram um grupo na China que defendia total soberania chinesa diante das potências europeias. E esse grupo conseguiu apoio de muita gente lá na China. Conseguiu muito apoio lá na China. Então, o estopim para essa guerra dos Boxers foi os Boxers terem invadido a Pequim. Tipo, invadiram Pequim e destruíram a cidade dos diplomatas. Desculpa, eu tô gravando isso correndo maratona. Prestando atenção, atenção é um aviso. A desculpa de fazendo maratona, na verdade, é uma desculpa para um movimento repetitivo, ou seja, tipo, o movimento repetitivo do autismo que eu faço quando eu gravo. Na verdade, eu gravo os áudios dos vídeos de animação, etc., que é andar gravando áudio. E sim, eu sou autista. Essa informação é inútil para alguns e útil para outros, sei lá. E não faço questão disso. Agora, voltando ao vídeo. Que basicamente era uma parte da cidade de Pequim, onde tinham vários diplomatas de outros países, várias embaixadas. E esses Boxers, desculpa, eu tô correndo maratona, estavam querendo destruir tudo, querendo que, tipo, na cabeça deles, os europeus e japoneses que se felem, a China é nossa. Então, depois deles terem destruído a cidade dos diplomatas, que é uma parte de Pequim, as 8 nações que foram prejudicadas com isso foram Estados Unidos, Rússia, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Itália, Japão, França, Reino Unido e são 8 nações mesmo. Daí, essas 8 nações ameaçaram invadir a China se a imperadora da época, a Qishi, fizesse alguma coisa. A imperadora Qishi, na época, na verdade imperatriz, pensou e falou: pô, nós já fomos humilhados mesmo? Prefiro morrer lutando do que viver humilhado. Então, a China se aliou aos Boxers e lutou lado a lado com eles na Guerra dos Boxers, que se iniciou em 1900. E basicamente foi o seguinte: as marinhas de todos os países formaram a Aliança das 8 Nações para destruir os Boxers e punir a China, mais do que ela já estava sendo punida naquele século. E eles... Desculpa, tô correndo maratona. Sim, esse é o meu desafio, gravar os áudios dos vídeos correndo maratona, desculpa aí. Então, basicamente, eles invadiram a China pelo Port Arthur, que basicamente era uma cidade costeira, ou seja, tinha acesso ao mar, próxima de Pequim. E eles foram seguindo até Pequim. Tô dizendo a Aliança das 8 Nações. Houveram resistência? Houveram resistência. Vou estar dando uma imagem aí, um vídeo de resistência, animação. Só que foram facilmente derrotados porque eles não tinham muita tecnologia. E a tecnologia lá era contrabandeada. Maioria contrabandeada, mas também o governo ajudava também. Então, a Aliança das 8 Nações chegaram lá em Pequim. Quando eles chegaram lá em Pequim, teve muita resistência mesmo. Ficou, tipo, lá, teve um cerco de 55 dias.
um cerco muito brutal, etc. Que matou um monte de gente. Tipo, foi uma guerra brutal. E os Boxers, vendo isso, tipo, eu vou estar pondo uma animação dos Boxers no cerco de Pequim. Vendo que eles iam perder, eles perderam. Lembrando, os Boxers eram um grupo nacionalista chinês, anti-europeu, anti-japonês e anticristão, porque eles também viam os cristãos como invasores na China. Foi tipo uma guerra santa, tipo as cruzadas, que nem os cristãos fizeram com os muçulmanos em 1096 ou em 1095, quando o Papa Urbano II proclamou os cruzados, mas isso é história para outro vídeo. Prosseguindo, esses Boxers, vendo que não dava mais para tancar o cerco, se renderam. A China, também a dinastia Qing, sei lá como se fala, também se rendeu. A imperadora Kishi fez um tratado com as 8 nações, a Aliança das 8 Nações, e foi basicamente assim. A China teve que pagar 67 milhões de libras, algo que dá mais ou menos como 20 bilhões de reais ou libras atualmente. Elas tiveram que dar influência total sobre outras cidades, como Nanquim, Port Arthur. Port Arthur foi para a Rússia e o Japão teve mais influência na Coreia. Foi isso. A China, tipo, na verdade, vou falar sobre as consequências dessa guerra. O povo lá ficou muito puto com eles. Tipo, muito puto mesmo. Tipo, as consequências foram assim. A Aliança das 8 Nações obliteraram os Boxers, tipo, mataram todos eles. Sendo que eles também mataram um monte de europeu e japonês lá. Então faz mais sentido eles terem fazendo mesmo. Ah, eu tô em maratona, sei lá. Então, basicamente, a Aliança das 8 Nações obliteraram os Boxers. Os chineses viam os Boxers como libertadores. E o povo da China lá, dinastia Qing, ficou muito puto e muito revoltado com a dinastia Qing. E 12 anos dessa guerra, porque a guerra terminou em 1900, já para 1901. Quando acabou a guerra, se passou uns 12 anos, até chegar a 1912. 1912 aconteceu a Revolução Xinhai, que basicamente foi uma revolução para proclamar a República Chinesa, a República. Basicamente o que aconteceu no Império do Brasil, em 1889. Só que lá na China em 1912. Então, a imperatriz Kixi já tinha morrido em 1912. Era o imperador Puyi. Eu vou botar uma imagem dele aí. E a China aboliu a monarquia. Os impérios da Aliança das 8 Nações meio que se desentenderam e começou a Primeira Guerra Mundial. Aí, isso é história para outro vídeo. Se vocês quiserem, comente nos comentários. Pois eu vou estar fazendo um vídeo desses também, porque eu tô muito animado para fazer esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve aí, pô, deixa o like. Vai estar fortalecendo muito. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, faz a moral aí, dá uma moral aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau, até mais.